E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal para a gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Aqui a gente tem a iniciativa de trazer homens diferentes para falarem o ponto de vista deles sobre o que significa ser homem, sobre masculinidade. Porque no final das contas, cada pessoa tem um ponto de vista completamente diferente e, né, o legal não é a gente ditar para o outro o que significa ser homem, como a galera dos Red Pill fala, é a gente conseguir contemplar dentro do nosso radar existências diferentes, abrir o nosso campo de percepção para que a gente possa enxergar o outro como um igual e criar conexões mais verdadeiras, mais sinceras, mais profundas. Hoje, eu já falei aqui em off, eu não tenho como agradecer o suficiente a pessoa que está aqui comigo. Cara, Fábio Chocolate, eu vi esse cara no Luigi, eu vi esse cara no Meteoro Brasil, eu entrei no canal dele, tem um monte de corte de discussão política. Aliás, campo minado, extremamente perigoso e muito corajoso de se entrar. Acho foda, acho incrível. Então, parabéns por isso. E tem um monte de coisa lá, né, Fábio? Eu vi, pô, tem curso de chat GPT, curso de edição de vídeo. Cara, porra, achei muito sensacional. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Dá um oi pra galera aí, faz o seu jabá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Ó, você falou que ficou agradecido, cara, eu fico, porque olha uma curiosidade aí, ó, sobre esse lance de Red Pill e tal. Eu diria que há talvez 5, 6 anos atrás, eu quase teria me tornado um pré-Red Pill. E eu explico por quê. Porque, como eu tô na internet, pelo menos como consumidor há bastante tempo, e eu sou editor de vídeos por natureza, eu trabalhei em produtoras de vídeo, em canais de TV local, eu cheguei a trabalhar para pessoas que eram os famosos mentorados do Érico Rocha, sabe? O cara da fórmula de lançamento e tal. E aí, nessa época, por conta disso, eu acabei tendo muito contato com esse mercado do marketing digital. E aí eu vi que tinha já uns caras que estavam ganhando uma grana falando sobre as dores da masculinidade, né? Então, caras que vendiam um e-book de como pegar a mina, né? De como fazer a sua ex voltar com você. E esses caras faturavam uma grana. E aí, como eu já estava trabalhando com essa galera, editando, eu comecei a pensar, putz, como será que eu consigo me encaixar nesse mercado? Afinal de contas, né? A gente estava falando aqui no começo, somos todos pobres trabalhadores tentando ganhar o pão de cada dia. E aí eu lembro que eu parei para fazer uma análise e eu pensei, pô, tem um espaço aí nesse ambiente de masculinidade que eu acho que de fato eu pensava que eu poderia ajudar os caras. Assim, eu falei, pô, os caras às vezes erram umas coisinhas, eu acho que eu posso te ajudar de alguma maneira. Pelo menos os caras da internet, né, que parece ser bem, muitas vezes muito superficial a abordagem dos caras. Eu lembro que eu cheguei a gravar uns 2 ou 3 vídeos, eu não lembro se eu postei, talvez não, mas tipo assim, quando você mandou o convite, eu pensei, olha aí, cara, eu quase fui, de certo modo, um desses caras que falam para outros caras sobre masculinidade, né? É claro que desde aquela época eu já pensava em ter uma abordagem que eu vou dizer assim, mais pé no chão, tá? Porque acho até que faz parte da sua proposta de ser o nêmese do Red Pill, que é, cara, muitas vezes esses caras estão com a cabeça fora da realidade, né? Ou numa realidade literalmente pintada pelos traumas. Porque, claro, a gente vive no mundo real, você tem traumas, e por conta disso você acaba desenhando uma realidade que não é tudo isso. Então, quando você fez o convite, eu falei, putz, tá aí. É um assunto que me interessa, como homem, e eu acho que pode ser benéfico essa conversa para a galera entender um pouco mais de como muito do que se diz nos Red Pills aí é só doideira e que com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz no coração e pegando bons exemplos, né, de gente honesta, porque olha, Red Pill mente pra caralho pra vocês, hein? Pegando o papo de gente honesta, de repente você entende que você não precisa sofrer tanto, nem ficar, principalmente, fazendo um esforço para agradar outros homens. Nossa, Fábio, é muito. Cara, que sensacional. O que acontece, assim, né? Eu me identifico muito com isso que você falou, assim. Inclusive nos primeiros vídeos eu até cheguei a falar, sabe? Porque principalmente quando você tá lá, né, entre ser um velho adolescente e um jovem adulto, eu acho que existe uma espécie de um canto da sereia para você entrar para essa comunidade. E eu falo, cara, que em algum momento, né, porque eu tenho quase 40 anos agora, assim, mas na minha época, eu acho que se existisse esse movimento, era bem capaz de eu entrar. Porque o que acontece, assim, lá, sei lá, quando eu era um jovem adulto, eu sofri uma rejeição, né? Então eu tinha lá a primeira namorada, que era o amor da minha vida. Meu Deus, eu sou muito apaixonado por essa mulher e tal. E aí eu
fui rejeitado, né? Eu tive terminou o namoro ali. E, cara, eu fiquei, nossa, sofrendo, como pode? Eu sou esse cara incrível, eu sou esse cara legal e eu tô sofrendo essa rejeição, né? E aí eu entrei num lugar de vitimização e de querer culpar as mulheres pela minha dor. E aí, dane-se agora também, eu não vou me importar com o sentimento alheio, eu vou ser cachorrão e não sei o que e tal. E aí, cara, eu fiz bosta, sabe assim? Eu fiquei com mulheres sem me importar com o sentimento delas, e eu fui um otário, eu fui um babaca, né? Então, no final das contas, isso que você falou é muito real, assim, os caras eles colocam pra fora uma postura de fodão, uma postura de machão, só que na real eles estão se vitimizando, colocando o mundo como se fosse o algoz deles, e aí achando que eles estão num lugar de contra-atacar, de bater de volta no mundo. Só que no final das contas é só vitimização para justificar a misoginia, né? Eu acho que são. Eu até dividiria em dois casos. Sem sombra de dúvida, tem gente que tá usando isso para ser misógino e tal, porque é muito mais fácil, né? Mas eu não diria nem tanto sobre vitimização, sabe? Porque, assim, de fato, eu posso falar até por experiência própria, cara. Assim como você tem homens otários, existem mulheres otárias também, que elas vão traumatizar os caras e tal. Então, assim, infelizmente, a gente não tá imune a isso. Então, é possível que você, no início da sua vida sexual e tal, a sua vida adulta, você vai encontrar mulheres otárias. É muito comum. E quando eu digo otárias, porque assim como os homens, a gente, quando era jovem, também fazia umas bobagens, fala umas babaquice, as mulheres também, quando são jovens, vão fazer a mesma coisa, vão falar umas doideiras. Então, você vai ter de tudo. O ponto é você entender que algumas coisas são da sua fase de vida mesmo, cara. Você tá, tanto você quanto as minas estão começando na fase de vida de conhecer outras pessoas, vocês vão errar. Até porque você está formando o seu caráter, você está formando quem você é, sabe? Que tipo de mulher eu quero ser? Que tipo de homem eu quero ser? Então você vai meio que experimentando. Pô, eu quero ser essa pessoa mais ousada? Não, acho que não combina comigo. Você vai se descobrindo também, né? Obviamente observando os seus exemplos. Então, é claro que você vai ter experiências ruins, mas o ponto é o que você vai fazer com elas. Porque, beleza, eu não sou contra. Você teve uma experiência ruim, cara, reclama, chora, né? Você para, senta e, pô, isso foi trash, me senti péssimo, foi mal. Mas, a partir daí, é você, obviamente, tentar ter um aprendizado com isso e sempre manter o respeito pelo outro. O respeito por você e pelo outro. Porque, assim, muitas vezes aquilo que o outro vai querer de você é algo que diz respeito a você. Tipo, algo que você não faria. Então você tem que ter esse cuidado de se precaver, de se prevenir, para você não se traumatizar à toa, digamos assim, não se machucar à toa. Mas no mais, cara, quando você tá no começo da vida, é muito sobre experiência mesmo. Você não manja das paradas. Então você vai aprendendo, algumas coisas funcionam. Muitas vezes você vai escutar alguém que te dá uma dica, que ela não tá no mesmo círculo que você de repente anda, que ela, infelizmente, por também ter vivido numa outra época, as coisas eram de um jeito no passado que não são mais hoje, tá? Então você literalmente está pisando em ovos. Mas o que eu diria é, o melhor caminho sempre é, olha para o lado, cara, tentar buscar exemplos. Assim, ó, por mais que os Red Pills estejam dominando a internet, e aí isso tem muito mais a ver com estratégia do que qualquer outra coisa, que o que eles têm é uma boa estratégia de distribuição de conteúdo, né? É saber fazer podcast, é saber fazer corte, essa coisa toda. E a gente tá começando, literalmente, né? A gente que tem boa intenção, durante muito tempo não só virou a cara para isso, como agora que está começando a fazer, ainda não tem as manhas. Mas o ponto é, agora que a gente está começando a ter as manhas, a gente tem que aparecer até para ser um exemplo para essa galera. Tipo assim, pô, só tem esses caras falando essas bobagens aí, pô, não tem outro cara falando outra coisa? Então a gente poder aparecer e dizer, gente, ó, os caras, isso que ele tá falando aqui não é bem assim, tem um outro caminho aqui, para que você não se torne esse cara odioso. Porque, lembre-se você que está assistindo, por que os Red Pills falam o que eles falam na internet? Porque, antes de mais nada, esses caras ganham dinheiro falando sobre isso. Então ele precisa te radicalizar para que ele ganhe dinheiro em cima de você. Eu lembro de uma frase, quando eu estava tirando carteira de habilitação, que eu não esqueço nunca. No dia da prova, o cara que era o meu instrutor falou a respeito de um aluno que estava fazendo na mesma época que eu e que não tinha passado, algo do tipo. Ele virou e ele meio que sussurrou, mas foi para ouvir. Ele falou assim: eu não tô nem aí, a minha carteira já está aqui. Então, os Red Pill é isso. Eles não estão nem aí com o que eles falam, porque grande parte dos caras estão casados, já tem mulher, né? Então, os caras estão com uma vida econômica estabilizada. Esses desafios que todo homem tem, que é o desafio de como eu vou me colocar no mundo, sobre trabalho, que tipo de trabalho eu quero ter, como eu vou ganhar dinheiro, isso aqui dá mais grana, isso aqui não dá mais grana, essa pressão que você recebe também nos pais quando você é jovem, tá saindo de casa ou ainda tá em casa ainda, tipo, vou fazer faculdade, não vou fazer faculdade, vou trabalhar nisso.
todas essas pressões, esses caras já passaram, os caras têm mais de 30 anos, irmão. Então eles estão falando aquilo completamente despreocupados com a sua história, tá? Então é por isso que eles falam o que eles falam. Então, não, é como você fala, não olhe para a pílula aí, cara, tá? Fica ligado, porque a vida adulta, ela exige muito mais e cada um de nós está no nível, e assim, o que eu posso dizer do nosso ponto de vista aqui, digamos assim, é que, cara, a gente tem muito para viver, mas muito para aprender, tá? Muito bom, cara. Só complementando, né, Fábio? Isso quando os caras não são muito playboys herdeiros, né? Porque eu não sei se você viu, tem um Sempre isso. menino lá que colocou R$ 40 mil de lente no dente. E Porra, pro moleque aí, tem cara rosadinha, assim, sabe? De bebezinhos. Fala que claramente é, esse menino não teve nenhuma experiência profissional na vida. Coloquei R$ 40 mil exato. de lente no dente para poder me valorizar. Porra, cara. Fala, nossa senhora, deve sim, né? É, ainda sobre isso, né? Antes da gente entrar nas perguntas. Cara, é muito legal, você traz muito conteúdo bom. É, eu tô. Para poder criticar esses caras, né? Os caras entraram nos meus comentários, né, Fábio? Ah, você está se baseando no quê para poder falar isso, né? Tipo, como se houvesse uma bibliografia extensa e profunda a respeito, né? Eu estava me baseando nos vídeos e no meu bom senso, né? E aí eu falei, quer saber? Vocês estão certos. Como eu tô sem base, eu vou pegar a Bíblia desses caras, que é um livro chamado O Macho Racional, The Rational Male, que dá base lá sobre o que é alfa, o que é beta e tal. E eu comecei a destrinchar capítulo por capítulo e fazer um vídeo, sabe? Então, é como nadar no chorume. Você sai sujo, não tem jeito. Mas o que eu quero É, dizer é sobre isso que você falou, né, cara? Que quando a gente é confrontado com um trauma, né, o que é a maturidade, né? A maturidade é você olhar para esse trauma, entender qual foi o seu papel nele, ver o que você pode fazer no futuro para ou não repetir esse papel que você sofreu, ou se colocar de uma maneira diferente, ou, sei lá, reagir de uma maneira melhor, para que assim você construa a sua maneira adulta de ser, né? Inclusive construir conexões mais profundas, né? O que esses caras sugerem, cara, é bizarro, assim, no livro tá escrito que o pico do homem alfa tá entre os 3 e os 21 anos. Tudo que vem depois disso é uma queda do pico do alfa e uma busca por esse impulso natural de dominância. Ou seja, o que ele está propondo é: sejamos imaturos para o resto da vida, porque o que vem depois dos 21 é maturidade. e assim, isso é literalmente estratégico. Por quê? Porque geralmente o cara que é mais jovem, até por ser mais jovem, ele não tem tanto conhecimento de mundo. Então ele está muito mais suscetível a ser seduzido e enganado para poder ficar comprando infoproduto caro aí e alimentando esse círculo aí por pelo menos uns 10 anos fácil, né? Que é geralmente quando o cara tá ali nos 18, que ele começa a trabalhar, que ele começa a ter alguma grana. Então é muito mais para isso do que por qualquer outra coisa. Existem até variações disso, né? Os caras que falam assim, ó, ninguém fica milionário depois dos 30, tem sempre esses papos. Mas o que ele não está te falando é que ele espera falar com o público mais jovem, porque o público mais jovem, por não ter vivência, acredita nisso. Cara, muito bom. Essa sua visão, né, de monetização e sucesso, predando, né, sendo um predador em cima da insegurança alheia, eu não tinha nem cogitado. Você está muito certo, cara. Sensacional. Bom, vamos lá, então. Galera, antes da gente entrar nas perguntas aqui, eu queria muito já pedir para vocês, por favor, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, ativem o sininho, sigam o Fábio nas redes sociais. Vou colocar todas as redes sociais nas descrições aqui, né? Como eu falei, por enquanto eu não posso ajudar muito porque tenho pouco seguidor, mas um dia seremos milhões e vai fazer muita diferença. Então vamos lá, Fábio. Esse é o ponto. Unidos a gente vai mais longe. Conta comigo sempre. Vamos lá, cara. Primeira pergunta, então, né? Fábio, seu ponto de vista, o que significa ser homem? Cara, essa realmente é uma pergunta profunda, né? Você pode ir descendo a ladeira para fazer resposta, mas eu diria que principalmente é quando você percebe, porque vai lá, homens que com esse papo de masculinidade, no fim das contas eles querem uma coisa, eles querem atenção, eles querem o olhar dos outros sobre si, e a melhor maneira, eu diria, de você perceber que você está recebendo atenção é quando você se percebe como exemplo. Quando alguém fala assim, pô, eu me espelhei em você para fazer tal coisa. Então, eu diria honestamente que ser homem é ser um exemplo. Mas mais do que ser um exemplo, é ser um exemplo positivo. Tá? É alguém que viu algo que você fez, algo que você falou, de uma forma que você agiu e falou, pô, aquilo ali me ajudou porque eu fiz tal coisa e isso foi legal para mim. Eu tive alguns exemplos disso,
ao longo da minha vida, porque, primeiro que quando eu estava ali no começo da minha vida adulta, eu tive a experiência de passar, de ser um membro muito ativo de uma igreja evangélica, né? E assim, eu sempre fui muito, desde quando eu estava nessa igreja, eu sempre fui muito de ficar assim ligado nesses detalhes, tipo assim, pô, que impacto positivo eu posso ter sobre as pessoas, né? E eu percebia, e isso é uma coisa realmente que eu percebi nessa época, eu percebi um talento que eu tinha, que é o talento de, entre aspas, descomplicar assuntos. Então eu sempre fui aquela pessoa, pô, eu li um assunto aqui e eu conseguia falar para as pessoas de uma maneira mais simples, e elas compreendiam. Então quando eu comecei a ver outras pessoas falando assim, pô, você me ajudou a entender melhor aquele assunto, isso foi me dando esse senso de, pô, isso aqui é legal. E aí, posteriormente, lá nos meus primeiros trabalhos, eu tive a chance de ser professor de menor aprendiz, sabe, quando o menor aprendiz é para a empresa e tal. E aí, repetia essa história, por quê? Porque como professor de menor aprendiz, eu fui professor de meninos e meninas muito periféricos, gente que tem péssima educação formal na escola. E ter a chance de ver eles falando assim, pô, professor, eu entendi isso que você falou, esse assunto que, entre aspas, está bombando na internet, que muita gente sabia, que eles não tinham noção, poder ajudá-los, pô, me deu um senso de, pô, isso aqui é maneiro. Então, grande parte do que eu faço hoje é exatamente essa busca também, sabe? De, pô, como é que eu consigo contribuir para que as pessoas que me assistirem, que tiverem contato comigo, elas possam compreender melhor um assunto e não serem feitas de bobas ou não serem principalmente tratados como bobos, porque pô, a gente é pobre, a gente sabe como é que é, né? Muitas vezes a gente é tratado como burro. Então, eu, por exemplo, no meu campo lá, eu falo muito de política, mas eu não. Eu literalmente falo de política pra galera, então a gente fala brincando, se divertindo, fazendo graça e tal. Mas eu gosto de ver as pessoas depois falando assim, pô, eu entendi isso que você falou. A gente tá falando, sei lá, de arcabouço fiscal, que é um negócio que só de falar é chato, mas as pessoas compreenderem e se identificarem, porque a gente está tentando dar exemplos. Então, para mim, ser homem seria isso, cara. É o saber que eu tô sendo um exemplo positivo, que as pessoas, depois de terem contato comigo, elas vão falar, pô, foi maneiro, eu saí mais feliz, eu me diverti um pouco, eu aprendi alguma coisa, eu me reconheci. Acho que isso é o principal, sabe? Ajudar as pessoas a se reconhecerem como pessoas importantes, né? A gente que vem de parcelas da sociedade tão discriminadas, né? Ver os nossos falando assim, pô, eu me sinto mais importante com o que você falou. Isso para mim é massa. Então, para mim, ser homem é ser um exemplo, é me perceber sendo um exemplo positivo para as pessoas. Nossa, cara, que sensacional. Que legal. Fábio, a gente, nossa, eu achei incrível essa resposta.